Pessoal, eu estou de volta aqui com a segunda parte do vídeo sobre a disciplina de planejamento da paisagem. Como eu falei no vídeo anterior, nesse segundo vídeo eu vou explicar como fazer o mapeamento e a caracterização de um assentamento precário. E o que são os assentamentos precários? Quem não viu o primeiro vídeo, corre lá rapidinho que eu explico, contextualize e apresento um panorama das condições que determinam a origem e o crescimento dos assentamentos no Brasil. Aliás, da maioria dos assentamentos precários no Brasil, ou pelo menos dos assentamentos precários que mais interessam a essa disciplina, que são os assentamentos precários em áreas de vulnerabilidade ambiental, que a gente sabe que as diferentes tipologias surgiram em conjunturas específicas diferentes. Então, o que se discute no primeiro vídeo não se aplica a todas as tipologias de assentamento precário. O que se observa é que tem assim, uma variedade enorme de nomes, de vários termos regionais e locais que, no final das contas, são utilizados para designar fenômenos semelhantes. Então, favelas, barracos, palafitas, loteamentos periféricos, assentamentos populares, comunidades e vários outros termos. Para preparar esse vídeo com o passo a passo dos procedimentos para orientar o mapeamento, a mensuração e caracterização dos assentamentos, eu utilizei o guia, como base, o guia para o mapeamento e caracterização de assentamentos precários do Ministério das Cidades, que tem disponível no site do Ministério das Cidades, Esse guia tem como objetivo orientar os agentes técnicos municipais a identificar e qualificar as áreas urbanas que exigem medidas de urbanização, recuperação e regularização, para que os municípios possam fazer esse mapeamento e contribuir, então, com o planejamento das ações e políticas de integração urbana de assentamentos precários, que é uma política, obviamente, que envolve os 3 níveis de governo, mas sempre os municípios vão ter uma participação maior, porque é a instância que conhece melhor a sua realidade, que está ali mais próximo dos moradores. Então, eu organizei esse vídeo em 6 etapas, aliás, que são justamente os 6 passos para se fazer o mapeamento. Então, o primeiro passo é a coleta das informações cartográficas disponíveis, que é justamente o conjunto de estudos que já foram produzidos e sistematizados, não só no âmbito nacional, como o estudo de setores subnormais do IBGE, o estudo de assentamentos precários no Brasil urbano, do próprio Ministério das Cidades, mas também no âmbito local, os estudos feitos pelas universidades, principalmente. Esses estudos que vão constituir o ponto de partida, a referência inicial para a delimitação e identificação da tipologia do assentamento precário. Então, vocês vão partir dessas cartografias, do que já se tem de dados, até para se evitar retrabalho, para não se levantar dados que já foram levantados antes. Então, as cartografias e dados desses estudos constituem aí a referência inicial para o mapeamento dos assentamentos. O segundo passo é a escolha da base cartográfica, que vai ser utilizada em formato digital e já referenciado. Se o assentamento estiver em Fortaleza, por exemplo, provavelmente quem vai fazer o mapeamento não vai ter muita dificuldade em encontrar bases cartográficas digitalizadas e georreferenciadas. E dependendo do assentamento, vocês vão até encontrar cartografias bastante detalhadas. Mas a maioria dos assentamentos vai ter mesmo só o basicão, que é aquela mancha, como se todo o assentamento fosse um grande terreno, Em 2017, eu trabalhei na Secretaria de Planejamento do município do Conde, na Paraíba, e lá a gente se deparou com uma completa falta de qualquer cartografia, e principalmente uma que fosse georreferenciada, Então, a gente teve que fazer manualmente, vetorizando da tela do computador as imagens do Google Earth, vetorizando os mapas em papel que a gente conseguiu no cartório dos loteamentos, indo diversas vezes a campo para confirmar as informações, incrementando com os dados da pesquisa de informações básicas básicas municipais, o MUNIC, do IBGE, e sobrepondo os layers com cada informação que a gente foi conseguindo, digitalizando e verificando em campo. E aí, assim, foi um trabalho bem maçante, mas quando já se tem uma base cartográfica consistente,
é mais fácil. Às vezes precisa só mesmo já referenciar, colocando as informações certinhas, né, de 3 pontos fixos, e fazer uma pré-delimitação mais consistente, a partir das imagens satélite, que na maioria das vezes permite uma visualização certinha de onde começa e onde termina o assentamento ou parcelas do assentamento, né, através das texturas das imagens. Então, o segundo e terceiro passo é escolher a base cartográfica ou prepará-la, né, elaborá-la, como foi o caso da equipe técnica da Secretaria de Planejamento do município do Conde, né, que teve que seguir todos esses procedimentos de mapeamento preliminar. O quarto passo é a caracterização preliminar dos assentamentos, principalmente das tipologias, né, que tem dentro de cada assentamento, mas não apenas isso. O guia do Ministério das Cidades, ele orienta a fazer essa caracterização basicamente em 7 variáveis. A primeira variável é a condição de acesso à moradia, né? Como que aquela família conseguiu ir morar ali? É um aluguel sem contrato? É uma ocupação ilegal? Ela comprou o imóvel? É um contrato de gaveta sem escritura? É uma concessão de uso? Essa variável basicamente vai indicar a situação de segurança do imóvel, do morador em relação à posse e o uso do imóvel. Então, vai servir para identificar o tamanho da precariedade ali do acesso à moradia. Nessa variável, você também vai ver a precariedade fundiária do terreno. O parcelamento do solo é regular ou irregular? Falta registro em cartório? Os moradores têm título de posse ou propriedade? Qual o domínio daquela área? É área pública, da União, Estado ou município? Ou é uma área privada? Está correndo alguma ação judicial naquela área? Tem dívida do IPTU? Todas essas informações, né, que vão exigir aí uma pesquisa documental no cartório e na própria prefeitura. A segunda variável é também a situação do terreno, mas no que diz respeito aos aspectos morfológicos, né, a configuração do assentamento, que aí já é uma característica mais visual, né, que se identifica em campo, fotos aéreas, imagens satélite. Porque você consegue ver se o traçado urbano é todo regularzinho, se é desordenado, com vielas, escadarias, se as ruas são carroçáveis, né, se tem 4 metros ou mais de largura, leito regularizado, se os lotes têm dimensões regulares ou são apertadinhos, todo apertadinho, repartido para caber ali todo mundo, a avó, a tia, a mãe, a filha, a neta, todo mundo ali, dê um jeito de caber no mesmo terreno, tentar identificar esses aspectos morfológicos, né? A terceira variável é a localização. O assentamento está localizado dentro do traçado urbano consolidado, nas franjas, nas margens do traçado urbano, na área central, em área periférica. Aí o guia traz como uma das variáveis da localização o fato de o assentamento estar localizado em uma área adequada ou não à urbanização, né? Aí ele coloca as áreas de proteção ambiental como inadequadas à urbanização, reforçando aquela discussão lá que eu trouxe no primeiro vídeo. Então, a terceira variável é com relação à localização do assentamento. Aí vocês vão ver, né, se está em área de preservação ambiental, em área de restrição absoluta de ocupação, que são a faixa de ferrovias, rodovias, lixões, faixa de linha de alta tensão, dentre outras. Se o assentamento está em zona urbana, zona rural, se está em zona especial de interesse social, em zona industrial, etc. A quarta variável é a infraestrutura, que são as variáveis, assim, que é a variável mais importante para identificar o assentamento e também é fácil de ser identificado, né? Em campo e em fotos aéreas e de satélite. Então, vocês vão identificar se a infraestrutura é ausente ou precária, se tem falta de ligação regular, rede pública de água, esgoto e iluminação, se tem coleta de lixo, pavimentação, se tem problema com drenagem, alagamento, desmoronamento de encostas, se tem praças, postos de saúde e equipamentos públicos em geral, etc. A quinta variável é sobre a condição da unidade habitacional, né? Que é basicamente definida pelos materiais e a qualidade da construção. Se foi construído com material permanente, adequado, com uma boa estrutura, com tijolo, barro, madeira, com um bom acabamento, pode até ser de taipa, por exemplo, né? Mas foi bem construída, foi bem acabada,
ou foi feita com material improvisado, inadequado, barro mal feito, madeira velha, sucata, etc. As dimensões dessa edificação, as instalações elétricas, hidráulicas, tudo isso, né? A sexta variável é a renda domiciliar, somando o salário de todos os integrantes da família. A sétima variável é a densidade do assentamento, né? Se as edificações têm um ou mais pavimentos, se tem ou não recursos laterais e frontais, a densidade demográfica daquele assentamento, que é o número de domicílios ou de habitantes por hectare. Então, o quarto passo é essa caracterização preliminar dos assentamentos a partir dessas 7 variáveis que eu acabei de falar. Todas essas informações, aliás, todas não, mas assim, muitas dessas informações, né, podem ser adquiridas no censo demográfico do IBGE, mas o que acontece? É que as informações do IBGE normalmente são mais gerais, né? Envolve o assentamento como um todo, que às vezes é feita por amostragem, fazendo a contagem certinha de uma parcela daquele assentamento e fazendo uma estimativa para o todo. E aí, o que acontece é que os assentamentos não são totalmente homogêneos, né? Então, dentro do mesmo assentamento vão ter parcelas que vão apresentar características diferentes. E essa caracterização preliminar tem que conseguir identificar essas parcelas, principalmente quando for uma parcela que atinge 30% dos domicílios. Então, o guia orienta que se faça essa identificação com a técnica da importação, que é quando se importa os dados de um perímetro conhecido, que tenha características semelhantes às do perímetro que se deseja estimar, e aplica a regra de 3 proporcional à área. E para que essa identificação seja o mais precisa possível, o quinto passo são as vistorias em campo, né, que servem justamente para consolidar os limites dos perímetros, né, para complementar a caracterização dos aspectos físicos, a infraestrutura urbana, os padrões urbanísticos e construtivos, a ocupação de áreas inadequadas à urbanização, etc. E, claro, sempre levar o mapeamento preliminar impresso, as imagens aéreas, a ficha de caracterização de cada perímetro que vai ser vistoriado e as dúvidas, né, que vão sempre surgindo ao longo do mapeamento, levar sempre tudo anotado nas vistorias em campo para ir conferindo, verificando tudo direitinho. Então, esse quinto passo é a revisão geral e verificação em campo daquela pré-interpretação das imagens aéreas e da pré-caracterização. E, por fim, o sexto passo, que é a consolidação do mapeamento e da caracterização do assentamento. É você pegar essa revisão geral resultante do quinto passo e consolidar, fechar, né? É o resultado final, é quando você tem a delimitação final do assentamento com todos os ajustes, inclusões e exclusões dos perímetros definidos a partir das vistorias em campo e da caracterização. E esses perímetros devem estar em layers separados, como eu já disse, e devem ser polígonos fechados, delimitados e identificados em mapa georreferenciado com extensão DWG ou similar. Então é isso, com esse mapa, com todas essas informações levantadas, mapeadas, cada característica em um layer diferente, verificadas em campo e compatibilizadas, é possível se debruçar sobre essas informações, né, fazer uma análise, estudar esses dados e elaborar uma estimativa básica de recursos necessários para a recuperação e integração urbana daquele assentamento. Que aí o guia do Ministério das Cidades dá até a metodologia para se fazer essa estimativa de recursos, né? Mas aí já é um assunto para um outro vídeo, né? Se for o caso. Mas nesse vídeo aqui eu fico por aqui. Espero que esse vídeo seja útil para vocês e boa sorte na disciplina.